O Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, ele tem como base e finalidade lutar por políticas públicas inclusivas. Então, o que acontece? Quando nós estamos fazendo uma mobilização, como nós fizemos agora, semana passada, no Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência, para a implantação do passe livre, e também quando nós fazemos outros tipos de mobilização e de fiscalização das políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, nós estamos, direta e indiretamente, beneficiando os autistas. Por outro lado, nós não sabemos ainda como fazer, digamos assim, implementar uma política de inclusão total do autista, que eu acho, creio eu, que seja, de certa forma, impossível, por causa das diversas peculiaridades do autismo. Então, o que nós fazemos? Nós lutamos dentro do Conselho para fazer estas mobilizações, implementar outros conselhos municipais dentro do estado do Ceará. Para quê? Para que nós possamos lutar por direitos deste grupo, que é especial, dentro de um segmento que já é de pessoas especiais. Então, nós respeitamos muito o mundo do autismo e queremos fazer tudo para que ele possa vir a se incluir da melhor maneira possível através das nossas ações. Porque nós, como Conselho Deliberativo, nós podemos influir nas políticas públicas do governo do Estado e até mesmo do governo municipal. E é isso que nós estamos fazendo. Mas se não houver a mobilização, não há como nós influirmos nessas políticas públicas. Recentemente, nós incluímos dentro do PPA da Prefeitura, Plano Plurianual, nós incluímos um pedido de implementação de um centro de atenção integrada da pessoa com deficiência e também de um programa de reabilitação baseado na comunidade. Então, essas duas ações são básicas para todas as pessoas, inclusive para os autistas. Eu defendo que a inclusão do autista ela é possível e ela deve ser feita. Eu acho que eu já tenho alguns relatos, experiências de autistas que foram incluídos em salas regulares, na rede regular de ensino, né? E eu tenho resultados positivos em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, no núcleo do interior, onde não tem um serviço especializado para autista, a gente recebe a criança na escola regular, coloca dessa criança numa sala especial na rede regular de ensino e a partir de então a gente toma a decisão de acolher essa criança. A partir do momento que eu tomo a decisão de acolhê-la naquele espaço, então eu tenho que também pensar quais são as ações que eu tenho que fazer para que ela se sinta acolhida pela escola. Então, assim, claro que tem alguma dificuldade, mas eu acho que existe uma necessidade pedagógica de fazer. Eu acho que a criança autista e o adolescente autista não precisa estar necessariamente isolado num local só para autistas para que ele consiga evoluir. Eu acho perfeitamente possível ele conseguir, e tenho essa experiência, tenho até alguns registros de crianças que foram incluídas e conseguiram avanços, né? Por exemplo, em Horizonte eu tenho algum caso para colocar, aqui em Fortaleza mesmo. Então, assim, eu já estou com uma certa convicção de que é possível a inclusão do autista na rede regular de ensino. Agora, perguntarem qual a modalidade você acha possível? Eu acho que no momento é possível a inclusão do aluno que tem uma conduta autista dentro de uma sala especial, né? Mas dentro de uma escola regular, convivendo com a sua comunidade, com a sua vizinhança, com pessoas que estão próximas dele. Num outro momento mais avançado, quando ele tiver digamos assim, tomado conta desse espaço, a partir de então ele já pode, inclusive, se pensar na possibilidade de uma inclusão em sala regular. Claro que tem que se pensar em metodologia pedagógica específica para ele, tem que se ter trabalho com ele, né? Tem que se criar pensar tarefas adaptadas para ele, pensadas a partir do que eles estão trazendo, e tem que principalmente ter uma escuta. É muito importante que você seja capaz de escutar o que o autista tem a dizer. Porque se você quiser que ele apenas escute o que você tem a dizer, que você traga a sua caixinha pedagógica e jogue lá em cima para ele, não vai funcionar. Mas se você tiver com ele na sala de aula e esperar que ele fale
escute o que ele tem a dizer, é perfeitamente possível você criar um mecanismo pedagógico de aprendizagem. Então eu achava que inicialmente a gente deveria ter claro, e eu acho que aí você já, nesses contatos anteriores, você já deve ter ouvido, é definir e caracterizar esse autista. Certo? Então eu acho que no seu trabalho, esses critérios do DSM-4 e do CID-10 foram importantes já para esclarecer de quem nós vamos falar. Então, hoje não se fala tanto mais do autismo síndrome, nós falamos de autismos, né? Porque hoje o autismo é um espectro, né, de transtornos. Então, o que é que caracteriza essas crianças portadoras desse quadro, né? Então, hoje é considerado um transtorno invasivo, é uma conduta típica, portanto, são indivíduos portadores de necessidades educacionais especiais. Então, a escola ela vem já como um valor terapêutico muito importante. Só que falar de inclusão, você pontuou que seria a inclusão na sociedade, não é isso? É claro que se não houver essa inclusão da sociedade desses indivíduos, não vai existir também a inclusão educacional. Se a sociedade começa a perceber que esses indivíduos têm potencialidades, limitações e necessidade como qualquer uma outra criança, é evidente que a inclusão vai ocorrer de uma maneira muito mais aceitável, né? A tendência é que as pessoas só veem comprometimento desses indivíduos. E, no entanto, nós sabemos que eles têm qualidades intactas, ilhas de inteligência, né? Portanto, esse olhar da sociedade mudaria e eles seriam, acho, mais aceitos, mais integrados pela sociedade. Agora, quando se fala de autismo, né, se imagina que nessa identificação, inicialmente se vai dar um diagnóstico da área de saúde e a outra seria da área pedagógica. E o que é que mais se pensa, né? O que é que incomoda tanto a sociedade, esses indivíduos? É justamente a condição emocional deles. A gente tem que pensar nessas habilidades adaptativas que não correspondem à da maioria das crianças e evidentemente que eles são colocados e rejeitados pela essa escola regular, sobretudo pelas características, né, emocionais e sociais. Né? Então são crianças que, pelos movimentos estereotipados, maneirismo, né, passam a ser crianças bizarras, estranhas, né? Então, independente da criança ser ou não autista, a inclusão inicialmente pela sociedade e, logicamente, a escola, é que toda criança aprende junto, com as suas diferenças e objetivos diferentes, lógico. Então, a inclusão, ela é um processo.